Saudações, comunidade acadêmica. Essa aula é dedicada ao oitavo período noturno. Nós só temos o oitavo período noturno nesse semestre e nela nós vamos cuidar de provas no processo penal. Vocês já estão sabendo que, em razão dessas contingências que o mundo atravessa, a relação ensino-aprendizagem não pode ser prejudicada e nós estamos procurando minimizar esse impacto oferecendo a vocês aulas à distância, com a oportunidade de posteriormente tirar suas dúvidas via chat. Portanto, vamos tratar de provas. Eu me lembro que nas aulas presenciais, o último assunto que foi tratado por nós foi justamente os sistemas de valoração da prova. Nós iniciamos essa conversa na última aula que antecedeu a crise. Portanto, vamos falar de sistemas de valoração da prova. O que significa isso? A prova, quando é apresentada ao juiz, ela pode ser valorada de várias formas. E ao longo da história, nós tivemos alguns sistemas que vigoraram e que até vigoram mundo afora e que precisam ser explorados com vocês. O primeiro dos sistemas de valoração da prova, que foi tratado, que mereceu destaque, foi o sistema da íntima convicção ou do convencimento íntimo do magistrado, da certeza moral do julgador. O que significa isso? Nós precisamos saber que no absolutismo, o juiz era um mero mandatário do rei e que no sistema absolutista todos os poderes se concentravam nas mãos do monarca. Ele tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tinha todo o poder concentrado em suas mãos. E como o juiz era um mero delegatário dos poderes do rei, o juiz também poderia agir dessa forma, isto é, o juiz dava à prova o valor que ele entendesse que ela merecia, sem precisar justificar o seu entendimento, sem precisar justificar as razões pelas quais ele decidiu dessa ou daquela forma. Portanto, esse sistema é praticamente um arbítrio, porque o juiz poderia simplesmente abandonar uma prova coerente, uma prova firme, contida no processo, e julgar de acordo com uma prova absolutamente frágil, sem nenhuma sintonia com as demais provas do processo. É por isso que esse sistema era verdadeiramente um arbítrio, sistema da íntima convicção do julgador. Só que nós precisamos dizer para vocês que esse sistema ainda vigora no Brasil em um instituto apenas, só um. E vocês já devem estar imaginando qual seja, que é justamente o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o jurado não justifica as suas decisões, ele não motiva as suas decisões. Aliás, ele é até proibido de motivá-las. Se o jurado motivar suas decisões, por exemplo, na hora da votação na sala especial, dizer que votou dessa ou daquela forma e justificar o seu voto, o juiz terá que dissolver o conselho de sentença e aplicar para o jurado a multa que é prevista na lei. Portanto, no sistema do Tribunal do Júri, vigente no Brasil, o jurado vota de forma secreta e não precisa motivar as suas decisões. Ok? Esse é o sistema da íntima convicção ou da certeza moral do julgador. Presente, volto a dizer, no Tribunal do Júri. Somente no Tribunal do Júri, no Brasil, é que nós temos ainda em vigor esse sistema de valoração probatória. O outro sistema de valoração da prova é o sistema do convencimento íntimo do legislador, ou o sistema da prova tarifada. Vocês já devem ter ouvido falar do sistema da prova tarifada. Significa dizer que o legislador estabelece uma tabela de valores das provas e o juiz ficaria obrigado a obedecer essa tabela de valoração das provas. Por exemplo, a prova testemunhal tem valor X, enquanto a prova pericial tem valor Y, enquanto, acreditem vocês se quiserem, mas num passado não muito distante, nós já vivemos a situação
em que o depoimento de 2 mulheres era necessário para valer o depoimento de um homem, não é verdade? Então, a prova tinha um valor pré-estabelecido que o juiz deveria observar, que também é um sistema totalmente contrário aos princípios da razoabilidade e ao princípio da liberdade, né, que deve nortear as decisões dos magistrados, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que se pudéssemos resumir a magistratura numa só palavra, a palavra com a qual eu definiria a magistratura seria liberdade. O juiz tem que ter liberdade para julgar. E um sistema que atrela o juiz a uma tabela previamente estabelecida não se afirma como um sistema confiável, obviamente, porque tiraria do legislador a liberdade que ele tem de apreciar as provas no processo, decidir segundo a sua consciência, porém motivando a sua decisão. E por falar em motivar suas decisões, nós ingressamos no terceiro e último dos sistemas de valoração da prova, que é o sistema do livre convencimento motivado ou sistema da persuasão racional. Esse sim é o sistema que vigora no processo penal brasileiro, não só no processo penal, mas no processo brasileiro como um todo. Ou seja, o sistema do livre convencimento motivado estabelece que o juiz é livre para decidir, ele valora a prova livremente, desde que as suas decisões sejam motivadas, tá certo? Através desse sistema não se pode afirmar que uma prova tem maior valor que outra, né? Porque o juiz vai apreciar livremente a prova, ok? Esse sistema está expresso no artigo 93 da Constituição Federal, que estabelece que o juiz tem a obrigatoriedade de motivar as suas decisões. Isto é, o juiz é livre para decidir da forma que bem entender, desde que ele motive as suas decisões. Não haveria nenhum espanto, por exemplo, num juiz que deixa de lado uma prova pericial e acredita numa prova testemunhal, justificando a prova testemunhal nesse ou naquele sentido, seja para absolver ou para condenar, desde que a fundamentação seja convincente. O juiz tem que explicar por qual razão ele deixou de lado, ele não valorou uma prova pericial, preferindo uma prova testemunhal para justificar a sua decisão. Desde que esteja motivado, não há nenhum espanto nisso, muito pelo contrário. Esse sistema é a afirmação da liberdade que deve ter o juiz. Essa primeira aula termina por aqui. Estou gravando aulas de 8, 9 minutos para facilitar os uploads. Muito obrigado.